Meus amados, é muito bom estar de volta, poder subir nesse púlpito e trazer a palavra para vocês. Eu tenho visto que nesse mês Deus tem demonstrado muita misericórdia e graça sobre nossas vidas. Tivemos no final do mês passado para começo o encontro da fé reformada na igreja em Brotas, em Salvador. Muito bom poder ver Deus levantar jovens pastores, uma geração nova, né, que tem pregado com fidelidade a palavra de Deus, e podemos participar de momentos muito bons. O pastor Kleber também estava presente ministrando o louvor naquele encontro, e podemos ver o pastor Heber Carlos Júnior, né, trazer palavra de Deus para o coração daquele povo, ver o pastor lá do final do Brasil, o Everton Boa Vista, Everton Toca Chique, também trazer palavras maravilhosas de Deus. Foi muito bom poder participar daquele momento com aqueles irmãos e poder juntos pregarmos a palavra do Senhor. Foram momentos muito proveitosos. Também um momento muito bom na viagem que fizemos a Israel. A gente estava conversando ali com o presbítero, eu, Josimar, quase a gente desidrata, né? De tanta coisa que Deus falou no nosso coração, de tantas emoções tão boas, e poder rever muitas coisas que parecem que quando a gente está no lugar naquele ambiente onde Jesus viveu, onde a igreja do Senhor se desenvolveu, onde o povo de Deus viveu, a gente parece que abre os olhos para compreender com mais clareza algumas coisas na Escritura. E como é bom poder ver esse Deus misericordioso, que apesar do seu povo continua sendo Deus fiel, longânimo, derramando graça e favor. Como é bom poder voltar aqui e participar de uma semana tão rica do encontro de obreiros da Junta de Missões, onde Deus foi gracioso, falou o coração daquelas pessoas, usando os pastores aqui da igreja, pastor Lutero, pastor Kleber, a minha pessoa, pastor Sérgio Vitalino, pastor Josimar Gonzaga. Deus usando com graça a vida desses irmãos, na vida daqueles outros pastores. Como foi bom a gente ver a boa mão de Deus agir. E esse final de semana, com o encontro do Congresso, né, de Mãos e Coração, da Secretaria-Geral da Infância da IPB, foi algo maravilhoso. Ouvi da boca do pastor Hernandes uma palavra muito boa ao nosso coração. E hoje pela manhã, usando a vida do pastor Robson, foi algo grandioso. Eu estava falando aqui com os presbíteros, não sei nem o que é que eu vou pregar. Se nem sobrou alguma coisa para a gente. Deus foi tão gracioso, já falou tanto ao nosso coração. E cada vez que a gente ouve a voz de Deus, a gente se sente tão pequeno, tão aquém, tão distante daquilo que o Senhor quer realizar através da vida do seu povo. E a única conclusão que a gente chega é: Senhor Deus, muito obrigado, porque são as tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada dia, a causa de não sermos consumidos. Deus é um Deus bondoso, é um Deus gracioso. A única coisa que pode brotar no nosso coração é o desejo ardente de poder servi-lo, louvá-lo, amá-lo, dedicar nossa vida inteira ao Senhor, temer o seu nome, atentar para os seus mandamentos e a sua palavra. Porque quando nós fazemos isso, nós encontraremos de fato felicidade, senso de realização, de preenchimento na nossa vida. É bom poder olhar para vocês e vê-los, né? É bom poder estar aqui com vocês. E eu queria que nós pudéssemos começar esse momento orando ao Senhor mais uma vez. Mas eu queria que você pudesse, se não fez ainda hoje, olhar para a vida da pessoa que está do seu lado, né? Dar um abraço, um sorriso, né? Dizer que o ama. É bom a gente ter esse momento de comunhão. Somos uma família, somos a família de Deus, somos o povo do Senhor. É tão gostoso isso, né? Agradecemos a Deus também por essa... Eu acho que esse mês tem sido um mês tão singular e especial, também por causa da campanha, né, que a SAF tem dirigido desde o ano passado, essa iniciativa de oração pelas famílias, né? Como é importante a gente interceder a Deus uns pelos outros. Isso nos aproxima, nos faz nos conhecer melhor, as nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades,
nos faz ser misericordioso e compassivo um com o outro, entendermos melhor. Quebra, né, essa superficialidade dos encontros paroquiais, só uma vez por semana, a gente se vê tão pouco, e não se conhece, não sabe da luta do outro, da dor do outro, das dificuldades que a gente tem na caminhada, e é bom poder compartilhar. Nós agradecemos pela nossa família de oração, sabemos que o Senhor tem sido gracioso conosco, atendendo a voz da nossa família secreta que tem intercedido por nós, e ficamos felizes com isso, e pedimos a vocês que, em nome de Jesus, levem isso muito a sério, orem ao Senhor, coloquem diante de Deus. Nós ouvimos uma palavra tão boa do pastor Hernandes: Deus ouve oração. Quando a gente clama uns pelos outros, Deus atende o nosso clamor. E é nesse espírito, nesse intuito, que eu gostaria de orar com vocês agora, pedindo que o Senhor usasse de compaixão e misericórdia com a nossa vida nesse momento. Vamos orar ao Senhor, colocar a nossa vida diante dEle, colocar a vida da pessoa que está do nosso lado, das pessoas que nos rodeiam, dos nossos familiares, daqueles a quem a gente está incumbido de orar esse mês, pela família de oração. Vamos colocar diante do Senhor. Coloque diante do Senhor a minha vida, para que o Senhor use de misericórdia e graça, e use um vaso tão inadequado como eu. Pai bendito, Deus de amor, Pai de misericórdia, nós agradecemos ao Senhor por Tua bondade em falar o nosso coração durante esses dias, esse mês, esses momentos que a gente tem tido de culto. Oh meu Deus, como é bom poder se ajuntar com o Teu povo para buscar a Tua face, a Tua presença. Como isso traz prazer e alegria ao nosso coração, Senhor. Saber que Tu és o nosso Deus, um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que nos ama, um Deus que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Pai, somos tão indignos disso, somos tão ingratos, somos tão rebeldes. O nosso coração se faz levar por qualquer outra coisa. A gente, sem nem perceber, se distancia do amor ao Senhor, colocando outros deuses na nossa vida. Ó meu Deus, a gente falha tanto em responder a Tua voz, em fazer a Tua vontade. Como somos débeis, ó Senhor, como a nossa natureza caída tende a se afastar de Ti. Tenha misericórdia de nós, ó Pai amado, e fale ao nosso coração, nos faça amar a Tua palavra, amar a comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a desenvolver uma vida mais próxima, mais profunda contigo, a perceber a Tua bondade a cada dia, a cada momento da nossa vida, Teu cuidado, Tua provisão, Tua providência, as Tuas misericórdias se renovando sobre nós, sobre nossa família. Nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite para bendizer, para agradecer ao Senhor, para reconhecer que Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. E apesar de nossa debilidade, somos o Teu povo, amado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, justificado pelo Senhor. Agradecemos e louvamos o Teu nome por isso. Tu conheces, ó Senhor Deus, o nosso coração. Tu conheces cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar. Tu sabes das necessidades da nossa alma. Tu sabes, às vezes, dos perigos que nós corremos. Tu sabes, ó Senhor Deus, às vezes da distância do nosso próprio coração do Senhor, e de amar o Senhor e de temer o Teu nome. Senhor, tem compaixão e misericórdia de cada um de nós. Toma cada vida aqui presente nas Tuas mãos, Senhor. Fale ao nosso coração. Age com graça, que o Teu Espírito que habita o nosso coração e está aqui nesse lugar, Senhor Deus, nos mova a temer o Senhor, a amar o Senhor, a decidir viver a nossa vida para o Senhor e para o Teu inteiro agrado. Fale ao nosso coração quando nós abrimos a Tua palavra. Fale, Senhor Deus, às nossas famílias, fortaleça os nossos lares, para que sejamos uma igreja, Senhor Deus, que ama ao Senhor e que quer fazer Tua vontade, que vive para a Tua honra e glória. Usa-nos, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 78, e vamos ler os 7 primeiros versículos desse Salmo.
Salmo de número 78, versos de 1 a 7. Nos diz assim a palavra de Deus: escutai a minha lei, povo meu, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que notaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Até aí, que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. O pastor Robson, hoje, quando expunha o tema que lhe fora confiado, e quando nos chamava a atenção para todas aquelas dificuldades e desafios que temos como igreja do Senhor para ajudar as famílias a educarem os seus filhos, ele apontou algo importante no que diz respeito à sua conclusão quanto à autoridade e à liderança masculina. E eu gostaria, em nome de Jesus, de chamar a atenção desse salmo para falar o coração dos homens, mas não somente dos homens, para falar o coração das esposas, das mulheres, de como elas podem ajudar os seus maridos a serem os líderes da casa e conduzir a sua família e pastorear o coração dos seus filhos. Eu gostaria de falar aos filhos, para que eles pudessem ouvir a voz do Senhor através da boca dos seus pais. Orar por eles, porque eles não são pessoas perfeitas, são pecadoras. E como nós vimos hoje pela manhã, saímos com essa sensação, todos nós que estivemos aqui. Ai, Senhor Deus, como a gente é falho, como a gente de fato não cumpre aquilo que o Senhor espera de nós. Como é gracioso saber que é somente por Tua misericórdia e graça que a gente pode se manter diante do Senhor. O texto do Salmo 78, creio que Asaf, o autor do Salmo, tem em mente com muita clareza Deuteronômio capítulo 6. A gente bateu tanto nesse texto desde a sexta-feira. Nós, lá também em Israel, esse texto nos chamou tanto a atenção, porque é de fato o Shema do povo de Israel, né? A grande frase a qual eles têm na sua mente, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Ouve a voz de Deus, né? E o texto se reporta a isso: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Coloque isso no seu coração, ensine isso às futuras gerações, fale das maravilhas de Deus e do seu poder e de tudo aquilo que Ele fez, para que essas novas gerações também repassem isso aos seus filhos, e assim eles possam depositar a sua confiança, o seu temor no Senhor, e nunca se esquecer dos seus feitos, mas observar os seus mandamentos. Em resumo, o Salmo tem chamado a atenção para isso. E eu estava pensando aqui nesse mês da família, da nossa igreja, nessa semana secreta de oração, como nós estamos buscando, com o Congresso Mãos e Coração, fortalecer as famílias da igreja, fazer-nos entender quais são as nossas funções, os nossos papéis, a nossa prioridade enquanto família, dos pais saberem que Deus lhes confiou
o cuidado e o sacerdócio da vida da sua família, que eles precisam pastorear o coração das suas esposas e filhos, que a esposa foi criada por Deus para ser essa auxiliadora do marido, estimuladora dele para que ele venha a ser o homem que Deus quer que ele seja. Que os filhos possam ver na figura dos seus pais a mão de Deus, a voz de Deus, a autoridade de Deus para o bem deles, e confiar e colocar a sua vida nas mãos dos seus pais, atentarem para os seus conselhos, para a sua direção, porque isso é agradável a Deus e isso faz com que os filhos tenham longa vida na terra, ou vida prazerosa. Mas eu estava pensando, e eu sempre refleti sobre isso, que ser pai, mais do que nunca a gente sabe aqui, é uma tarefa difícil. Ser líder, ser sacerdote de uma casa é uma tarefa difícil. Já é difícil a gente cuidar da nossa própria vida, porque carregamos essa natureza pecaminosa e caída. Já é difícil a gente responder a Deus por nós mesmos, quanto mais responder a Deus pela vida de uma esposa e pela vida dos filhos. Isso é um pesar sobre a vida do homem. Ser líder e ser pai é uma tarefa difícil. Às vezes eu fico comparando ser pai, é muito diferente de ser mãe, até mesmo na gestação e na geração de um filho. A mãe sente seu filho no ventre, ela sente crescer aquele embrião dentro dela, ela sente as suas pulsações, seus movimentos, né? O pai não. O pai é um observador externo, de fora para isso. A criança nasce e sua afeição inicial está intrinsecamente ligada à vida da mãe, né? A mãe é protetora, a mãe é provedora dessa criança, ainda tão indefesa. Ela que lhe dá o alimento, que lhe dá de mamar, que lhe dá o aconchego, que lhe dá carinho. Ela se acalma nos braços da mãe, né? Eu fico pensando, eu sempre digo isso, né? As crianças, os filhos menores mamam na mãe de 6 a 8 meses, às vezes até 1 ano, mas no pai o resto da vida, né? Esse é o consolo que a gente tem. O pai é um observador, a princípio, nesse primeiro momento de vida, tanto na gestação como nos primeiros meses. Ele observa toda essa relação de ligação e dependência do bebê com a mãe. Ele compartilha de toda essa graça, mas ainda é um ser observador. Ainda há essa distância. Até, claro, ele se chega, ele fala, ele dá carinho, mas é diferente. É diferente a relação de mãe com filho e de pai para filhos. Mas quando o pai ouve pela primeira vez um filho balbuciar a palavra pai, né, parece que isso lhe traz uma satisfação, um senso, né, de também faço parte disso, né? Ele também me observa e olha para mim. É algo mágico, é algo significativo, é algo singular na vida da família. O pai cristão, ele é um sacerdote da casa. Ele tem a responsabilidade de formar filhos à imagem de Cristo, né? Para isso Deus deu ao pai a sua palavra para que ele possa instruir os seus filhos, e nós vimos muito bem hoje, com muita clareza, que a instrução não é só informativa, mas ela é formativa. O pai deve modelar para o filho o Senhor Jesus Cristo, para que o filho siga os seus caminhos, e não há nada mais claro ou mais prático, como também nós vimos isso, que não é só falar quem é Jesus, mas encarnar e viver como Cristo, ter a mesma mente dele, ter o mesmo comportamento dele, encarnar na sua vida prática a vida de Cristo Jesus, para que os filhos possam ver o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a reação de Cristo diante das dificuldades da vida. Ele vai ver isso no pai, vai ser a referência dele nesse aspecto. Nós chamamos isso de sacerdócio do pai, ou do pastoreio do pai. Ele é responsável pela vida da sua família. Todo pai é um pastor do rebanho que Deus lhe concedeu.
a sua família. Eu me lembro bem, isso não me escapa à mente, que no primeiro ano, no primeiro semestre do seminário, quando a gente estava ansioso, fazia perguntas, cercava os professores para querer saber mais, para querer saber da sua experiência pastoral, como é que ele lida com isso, a responsabilidade que lhe cai sobre os ombros, como ele vai responder a Deus pela igreja que o Senhor lhe confiou. E eu me lembro bem que eu perguntei uma certa vez ao pastor Mário Alves, que era pastor da Encruzilhada, era nosso professor, e disse a ele: pastor, como é que é isso? Como é que o senhor lida com isso? O senhor é um homem experiente. Como é que é carregar a consciência de que um dia o senhor vai responder diante de Deus pelas vidas que ele lhe confiou? E ele disse para mim: Cláudio, em primeiro lugar, o que você tem que se preocupar é que quando chegar diante de Deus e o senhor pedir contas das vidas que ele lhe confiou, é você poder apresentar a Deus a sua esposa e os seus filhos diante do Senhor e dizer: está aqui, Senhor Deus, as vidas que o Senhor me confiou. Se você fizer isso, não é? O resto vai ser consequência disso. O seu primeiro rebanho a pastorear é a sua família. E só isso pesa, mas pesa muito no nosso coração. Saber que um dia temos que dar contas a Deus daqueles a que Ele nos confiou. E essa tarefa não é só de pastor de igreja. Essa tarefa é de pai, né? Todos vocês, homens, casados, com esposa e filhos, vocês são pastores dessas pessoas que Deus lhes confiou, né? E vocês precisam pastorear o coração dos filhos e da esposa. Eu sempre digo que após a queda, a tendência do homem, em vez de ser protetor, é ser um competidor, um acusador. A gente percebe a natureza caída de Adão se manifestar quando Deus vem a ele cobrar dele a responsabilidade do mal que ele havia feito ao comer da árvore que Deus dissera que não comessem. E quando ele se percebeu pecador, percebeu o mal que fez, teve medo, se escondeu, teve vergonha e se escondeu, cozeu para si folhas de figueira para esconder a sua nudez, e quando ouviu a voz de Deus, se escondeu. E Deus faz aquela pergunta a ele: Adão, onde estás? E a pergunta de Deus não é tentando localizar Adão. A pergunta de Deus é tentando fazer com que Adão reflita o que ele fez na vida. Adão, em que situação você se encontra? O que é que você fez? Porventura você comeu da árvore que eu tinha dito a você que não comesse? E quando Adão ouve isso de Deus, em vez de ele ser protetor da sua casa, em vez de ele assumir a responsabilidade do ato, da queda, ele expõe a esposa, ele acusa a esposa, ele coloca a esposa diante de Deus, dizendo: a mulher que tu me deste. E a gente percebe então o que a queda trouxe como consequência na relação humana. Ao contrário, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Cristo, nosso segundo Adão, veio fazer o que Adão não fez. Cristo trouxe a igreja para trás de si e deu a sua vida por ela. Ele foi protetor, ele foi pastor, ele se sacrificou em prol da igreja, a sua noiva. E a gente contrasta a atitude de Cristo de proteção, de sacerdote, de se colocar, se intervir, se colocar no meio entre Deus e a igreja, debaixo de juízo e condenação, e dar a sua vida por ela. Quando Adão, quando questionado, coloca a esposa na sua frente e a acusa. Por isso que quando escreve aos Efésios, Paulo diz: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o papel do sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que se apresentava diante de Deus com sacrifício nas mãos, intercedendo pelo pecado do povo. Era aquele que intervia, era aquele que clamava a Deus por misericórdia. E nós temos um exemplo claro de Moisés enquanto pastor e líder do povo de Israel, como ele se interpõe diante de Deus quando o povo peca contra o Senhor, e a ira do Senhor se acende contra o povo de Israel. E Moisés, lá em Êxodo capítulo 32, intervém em favor do povo,
e é até ousada a oração de Moisés diante de Deus. No verso 30 do capítulo 32 de Êxodo, até o verso 35, a gente vê a intercessão de Moisés pelo povo, dizendo que no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. A atitude de Moisés, essa atitude que Deus espera de um líder, de um pai, de um sacerdote, de colocar-se em favor do seu povo. E o pai, como pastor, como sacerdote, deve conduzir seus filhos a Deus em intercessão. Filhos precisam de oração. Família precisa de oração. E nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós precisamos interceder a Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa família. A gente vê o apóstolo Paulo como pastor em todas as suas cartas dizer à igreja a quem ele escreve que eu não cesso de orar por vós e de lembrar vocês nas minhas orações. Eu me ponho de joelhos diante de Deus orando por vocês, diz Paulo quando escreve a carta aos Efésios no capítulo 3, verso 14. Quando os apóstolos lá em Atos são chamados pela comunidade dos discípulos para resolver um problema de preconceitos ou predileção na distribuição de alimentos, eles arrazoam com a comunidade dizendo: não é justo que nós abandonemos a palavra e a oração para servir as mesas. Escolham entre vocês mesmos 7 homens de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tenham sabedoria para lidar com essas questões. Nós os encarregaremos desse serviço. Quanto a nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Então, o pastor é alguém que deve gastar tempo com essas coisas, com o estudo, com o preparo da palavra para pregar, instruir a igreja com clareza e interceder a Deus pela vida da igreja, porque ele sabe que somente essa entrega da palavra, se não for acompanhada de intercessão, não vai fazer o efeito que precisa ser feito na vida da igreja. Então o pastor tem que ter essa consciência. A nossa grande luta enquanto pastor é saber dizer não para as tantas atividades e tarefas que nos apresentam na atividade pastoral, para não prejudicar ou não deixar ou não ser negligente com essas outras coisas importantes que são a instrução da igreja, a intercessão pela igreja. Essa é uma luta constante nossa, porque nos é imposto e exigido tantas vezes pela demanda da igreja atividades outras que não a pregação, que não o preparo da palavra e a oração pelo povo. Também nós percebemos quando o texto de Efésios nos chama a atenção para que o versículo 4, de Atos, no capítulo 6, quando ele diz: nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Os pais que oram por seus filhos providenciam alguma forma de proteção para eles contra as doenças do pecado. Da mesma forma que um pastor tem responsabilidade espiritual sobre a vida da igreja, os pais têm essa responsabilidade espiritual sobre a vida da sua família. Ele precisa interceder a Deus, ele precisa ser sacerdote nesse aspecto. O pai intercessor, ele ergue paredes de proteção ao redor de seu filho, ele preocupa-se com o bem-estar dos seus filhos, da sua família, seu relacionamento com o Senhor, o pecado na vida deles. O pai que ora continuamente pelos filhos certamente agirá também para protegê-los contra o pecado, contra o mal. Mas como orar pelos filhos? Pelo que orar pelos filhos?
pelo menos eu creio que nós temos que perceber, em geral, tem 3 áreas que a gente precisa focar o nosso cuidado de oração. Primeiro é pelo caráter dos nossos filhos. Todos eles, do menor, por mais tenra idade que tenha, ele carrega a natureza caída e pecadora. A estutícia está no coração da criança. E o pai, ele é chamado a observar e a cuidar e a tratar o coração do filho, a manifestação do pecado no coração dos filhos. Pais não são pessoas que devem esperar de seus filhos um comportamento perfeito, exemplar, porque nós nem esperamos isso de nós, no sentido de que nós sabemos que carregamos essa natureza caída. Quanto mais dos filhos. Nós temos que ter então o cuidado de saber que eles são pecadores e que Deus nos deu a sua palavra e a ferramenta da oração para cuidar da vida deles e da manifestação do pecado na vida deles. Orar para que Deus nos dê sabedoria para formar nos nossos filhos um caráter cristão, de temor a Deus, nos valores de Deus. Compreender que eles são chamados para ser filhos de Deus, são filhos da aliança, e tentar forjar neles o caráter de Cristo e orar para que o Senhor possa fazer isso na vida deles. Também devemos orar a Deus, o pastor Robson trabalhou muito bem isso, pelo futuro dos nossos filhos, pela carreira ou pela vocação dos nossos filhos. Orar ao Senhor da Seara que use meus filhos para expandir o reino de Deus do mundo. É isso que deve ser a nossa primeira preocupação. Certa vez eu ouvi o pastor Sérgio Lira pregando, enfatizando algo muito sério no que diz respeito a essa questão. Temos que incutir na vida dos nossos filhos e dos nossos crentes na igreja, não que eles sejam profissionais em tal ou tal área, não que eles sejam necessariamente pessoas bem-sucedidas. Claro que um cristão deve ser excelente naquilo que ele se dedica a fazer. E ele deve fazer para honrar o nome de Cristo. A primeira vocação dele não é ser um profissional em tal área. A primeira vocação dele é ser cristão. Ser um cristão advogado, ser um cristão médico, ser um cristão funcionário público, ser um cristão em qualquer área da vida. Ser um cristão. Deus me deu habilidades para, como cristão, desenvolver determinada atividade profissional, para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida e da minha atividade. Não é que eu seja um advogado crente, ou um médico crente, ou um engenheiro crente. É que eu seja um crente médico, um crente advogado, um crente em qualquer área que o Senhor colocar na vida. Porque a minha vocação e a minha missão, em primeiro lugar, é ser um cristão que glorifica o nome de Deus através da minha profissão, quer onde Ele me tenha colocado. Essa é a minha consciência. E Deus providenciará sustento através dessa minha vocação de cristão em determinada área da minha vida. É assim que funciona, é essa consciência que nós precisamos ter. E precisamos orar a Deus para que os nossos filhos sejam cristãos em primeiro lugar, onde quer que Deus os coloque, onde quer que Deus os chame a glorificar o seu nome. Também, evidentemente, orar a Deus pelas decisões futuras dos nossos filhos quanto ao casamento, quanto à formação de família. Orar para que Deus direcione os nossos filhos a um cônjuge com quem partilhará a sua chamada para o resto da vida. Clamar a Deus e ajudá-los na tomada dessa decisão, aconselhá-los, orientá-los. Eu sei que a nossa responsabilidade de educação dos nossos filhos vai até um determinado momento da vida deles. A partir de então, nós não somos mais educadores deles, mas passamos a ser conselheiros deles. Isso nós nunca vamos deixar de ser. Dar a orientação aos nossos filhos quando eles chegarem na idade adulta, ali nós já devemos ter acabado toda a nossa instrução a eles que devemos dar. Agora, daqui por diante, a responsabilidade é deles com relação aos filhos que eles vão ter. Mas nós nunca vamos ser isentos de sermos aqueles que estão dispostos a aconselhá-los.
a orientá-los, a dar uma palavra a eles nas decisões que eles forem tomar. E eu digo aos filhos: aprendam desde cedo a depositar a confiança de vocês na instrução dos seus pais enquanto menores e no conselho dos seus pais enquanto adultos. Busquem essa boa orientação estabelecida por Deus em sua palavra, para que vocês possam ir bem na vida e ser de longa vida na terra. É o que promete a palavra de Deus. O pai sacerdote intercede pelos filhos, mas assim como o pastor que se dedica à oração e ao ministério da palavra, o pai sacerdote também se preocupa com o ensino de seus filhos. Ele é um instrutor. Filhos precisam de oração, filhos precisam de proteção espiritual, mas filhos precisam também de orientação, de instrução espiritual para as suas vidas. E o pai sacerdote, o pai pastor, deve apresentar seus filhos a Deus, ou deve apresentar Deus aos seus filhos, instruir na palavra de Deus. E Deuteronômio capítulo 6, versos de 6 a 9 é claro com relação a isso. Esse é o mandamento que Deus entregou ao seu povo Israel. Essa é a palavra que nós temos batido nesses dias, desde sexta-feira para cá. E o versículo 6 nos diz que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração em primeiro lugar. E estando elas no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e se terão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E uma coisa que me chamou a atenção lá nas casas dos judeus em Israel e também no Muro das Lamentações, é chegar e perceber que uns tinham umas caixinhas aqui na testa, umas caixinhas aqui na mão e um negócio amarrado nos braços enquanto oravam no Muro das Lamentações. E que em todas as casas deles tinha uma caixa na porta de entrada. E a gente perguntou ao nosso guia o que significava aquilo. E ele diz: é o cumprimento literal de Deuteronômio capítulo 6. Para que eles não se esqueçam, em hipótese alguma, de instruir os seus filhos. Que eles não se esqueçam de Deuteronômio capítulo 6. Que Israel deveria colocar essas palavras que hoje o Senhor lhe ordena, não é? Colocar no coração. Inculcar nos filhos, falando delas, assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. E o verso 8: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal em teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E eles então colocam aquilo para que nunca se esqueçam de que essa é a tarefa que Deus lhes confiou: educar os seus filhos, falar dessas verdades ao coração dos seus filhos. Parece até uma coisa meia esquisita, não é? Mas eu e você sabe que por mais que a gente saiba textos como esse, o corre-corre da vida, não é? As demandas do dia a dia, faz nos esquecer dessas verdades. E quando a gente menos percebe, a gente negligencia e relaxa as devoções, as nossas reuniões com a família, as orações, as instruções, né? E eles, para que isso não aconteça, para que os seus olhos percebam todas as vezes que eles chegam em casa, está ali, Deuteronômio capítulo 6, para que eu não me esqueça que a minha tarefa como um pai, como um pastor, como um sacerdote da minha casa, é instruir os meus filhos ao deitar e ao levantar, assentado e andando no caminho, para que eu coloque isso nos umbrais da minha porta, para que eu nunca me esqueça dessa verdade. Talvez às vezes a gente vai precisar fazer um negócio desse na nossa vida, para que a gente nunca esqueça, para que a gente não negligencie, para que a demanda do dia a dia, o corre-corre da vida, não nos faça afastar dessas verdades de Deus. Porque a nossa tarefa como pai, como pastor da família, é apresentar Deus aos nossos filhos, ensiná-los, instruí-los. O pai deve ensinar os seus filhos pelas palavras, pelas ações, pelas atitudes. É impossível escapar do olhar dessas crianças, dessas pequenas ovelhas, que observam a nossa vida, que imitam o nosso comportamento enquanto crianças.
sempre nós estamos transmitindo o que somos para elas. E o pastor Robson deu 2 exemplos aqui muito claros do cotidiano do dia a dia. Ao dirigir, não é? A impaciência, a contradição, a incoerência com o ensino se manifesta às vezes, de fato, no trânsito. Ou até mesmo quando a gente ensina valores espirituais, como o valor do dia do Senhor, de separar esse dia para dedicar a Deus. E quando nós saímos da igreja, nos sentamos diante da televisão e passamos o dia todinho assistindo aquilo ali. Então, o ensino não é apenas informativo, como nós aprendemos hoje, mas formativo. É pela conduta, por comportamento, é por ações, é por atitudes. E eles observam bem isso. Nós sempre estaremos instruindo, sempre estaremos transmitindo o que somos para eles. Com o tempo, os filhos se tornam o que nós somos, o que os pais são. Por isso, o pai sacerdote tem que reconhecer que ele é um pai professor, um mestre, sempre instruindo seus filhos e vacinando-os contra a doença que chamamos de amnésia espiritual. Porque é uma tendência, a gente observa isso, de gerações que vêm e vão se esquecendo de Deus, vão se afastando do temor a Deus. A gente só é olhar para a história do Antigo Testamento, da história da igreja, e perceber isso, que quando há um movimento de despertamento espiritual numa geração, se isso não for passado para a geração futura, isso vai arrefecendo e as pessoas se esfriam. O que é que Israel fazia? Qual era o pecado do povo de Deus? Era que vez ou outra Deus estava precisando levantar profetas para falar ao povo de Deus. E uma outra coisa que eu estava conversando com o nosso guia, que era um judeu, eu dizia para ele: você sempre se refere ao Torá. O Torá são os livros da lei, os livros de Moisés, o Pentateuco para a gente. Mas eu não vejo você se referir ao Nevim, os profetas, e ao Ketuvim, que faz parte da Taná, dos 10 dos livros canônicos da Antiga Aliança. Não é apenas o Torá, mas ele estava me explicando que o Torá é a lei de Deus que deve ser ensinada ao coração do povo. Os profetas vieram quando o povo se relaxava nisso. E é assim que é verdade mesmo. Qual é o ministério profético no Antigo Testamento? É quando o povo de Deus estava distante de Deus, com essa amnésia espiritual, negligente com relação às coisas de Deus. Então Deus levantava o profeta para exortar o povo e chamar o povo a arrependimento e de volta à lei e aos mandamentos do Senhor. Então, a importância da lei, a importância de entender os mandamentos do Senhor, porque eles são vida para a nossa vida, para que nós possamos temer ao Senhor, amar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então, o pai pastor é aquele que sempre está chamando a atenção dos seus filhos, da sua família, para essas verdades de Deus, para que eles possam amar ao Senhor, temer ao Senhor, como diz o texto no Salmo 78, para que eles não esqueçam que essa instrução vai trazer temor ao Senhor. Como bem colocado hoje pela manhã, a intenção de ensinar é para que se cumprisse na terra que eles passam a possuir, para que eles observassem, obedecessem os mandamentos do Senhor, para que eles temessem a Deus, para que eles fossem bem-sucedidos na sua vida, alcançassem satisfação e felicidade. Mas o pai, pastor, além de ser alguém que intercede pelos filhos, porque filhos precisam de oração, de intercessão, de proteção espiritual. O pai, pastor, é aquele que ensina, que instrui os filhos, porque filhos precisam de instrução, de valores, de limites, de palavra de Deus. Mas também o pai, pastor, deve disciplinar os seus filhos. Nós vimos isso também hoje, pela manhã. Eles devem intervir na vida dos seus filhos quando necessário. Eles não somente oram, eles não somente instruem, mas eles intervêm, eles agem com autoridade na vida dos filhos. E esse tem sido de fato o nosso grande problema nesses dias atuais. Famílias cristãs, pais têm deixado de lado de observar isso pela instrução falsa que tem sido recebida no mundo.
a última responsabilidade do pai pastor segue naturalmente as primeiras duas. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, texto conhecido nosso, nos diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, ela não se desviará desse caminho. Junto com esse texto, vem Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 4, falando aos pais: pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante, eu já vi gente usar esse texto, talvez de forma não muito clara, não estudou com clareza, com fidelidade, para dizer que os pais têm que ter cuidado para não estar provocando raiva nos seus filhos, de não ser muito duro, de não ser muito chato e etc. O texto não está falando em absoluto disso. O texto está falando que provocar filhos a ira é empurrar filhos para juízo. Que quando o pai não exerce admoestação e disciplina no coração dos filhos, eles estão largando os filhos à sua própria sorte de pecado. E eles estão expondo os filhos dele a juízo diante de Deus. É disso que Paulo está falando. Pais, não sejam negligentes na correção e na disciplina dos seus filhos. Porque se vocês forem negligentes, vocês estão provocando ou empurrando os filhos de vocês ao juízo, entregando os filhos de vocês ao pecado, lavando as mãos dessa responsabilidade que é de vocês e será cobrado de vocês. Tem algo na teologia quanto ao papel ou ao espaço dado às crianças na igreja, no meio cristão. Há uma discussão teológica disso, que a gente pensa que é alguma coisa bobo, alguma coisa de segunda instância, mas não é. É com relação a se os nossos filhos são filhos da aliança do Senhor. Nós sustentamos essa tese, defendemos essa tese. Desde o início da palavra de Deus, Deus fez um pacto com o homem, com a sua posteridade. Deus fez um pacto com a família. A família é uma instituição de Deus. Os filhos são resultados de um casal que teme ao Senhor e que ama ao Senhor e que tem filhos como herança de Deus para eles. Que Deus confia esses pequenos seres aos pais para que eles cuidem da vida dessas crianças, para que eles instruam essas crianças no temor do Senhor, no caminho do Senhor, para que essas crianças venham ser servos de Deus, família de Deus. Eu não posso lavar as mãos dos meus filhos e dizer assim, diante dos meus filhos, e assim, eles são responsáveis pelas suas próprias vidas. Eu vou dar conta a Deus da família que Ele me confiou. Isso pesa sobre os nossos ombros. E a doutrina do batismo ou da circuncisão no Antigo Testamento está atrelada diretamente a essa verdade da aliança de Deus. Por que que Deus disse ao povo no Antigo Testamento, ao seu povo, que ao 8º dia de nascido, o filho teria que ser circuncidado como sinal da aliança, que ele era povo de Deus? Por que que Deus, ao entregar os mandamentos, a lei, lá em Êxodo capítulo 20, disse que eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem e não andam nos meus mandamentos, mas também sou Deus, que uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pedro, na compreensão plena dessa verdade, ao pregar aquele primeiro sermão inaugural da igreja em Pentecostes, quando questionado pelos judeus que tinham crucificado o autor da vida, Pedro lhe faz essa acusação e ele chega: o que é que nós faremos agora, irmãos? Arrependei-vos e credes em Jesus, porque a salvação é para vocês e para os filhos de vocês.
A verdade da aliança de Deus continua, não foi modificada. E como a circuncisão era o sinal da aliança no Antigo Testamento e fora substituída pelo batismo no Novo Testamento, se os meus filhos eram circuncidados porque eles eram filhos da aliança, eles agora eram batizados como filhos da aliança do Senhor. E é por isso que os apóstolos no livro de Atos batizam famílias inteiras. O pai crê, ou o responsável crê, como Cornélio, como Lídia, e os filhos e a família toda é batizada, por causa da aliança que Deus fez com o homem e com a sua posteridade. Por causa da responsabilidade que um pai assume diante de Deus, de educar os seus filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor. E o Senhor dizendo em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que se você ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, e esse ensino nós já vimos hoje pela manhã, não é só informativo, ele é formativo, ele é integral, ele é completo, é com vida, é com atitude, é com exemplo, é modelar no meu filho o temor do Senhor pela vida que eu levo. Quando ele for velho, ele não se desviará dele. É promessa de Deus. Os nossos filhos podem até titubear em algum momento da vida deles, mas as verdades que eles aprenderam, que eles viram, marcarão a sua vida de forma tremenda, a ponto de Deus dizer, não se desviará dele. Mas pai, você tem que intervir quando precisa. Você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão da sua autoridade. Você é a autoridade de Deus na vida dos seus filhos. É Deus quem diz isso. Não provoque o seu filho a ira. Não abra mão dele, como nós ouvimos o grande desafio aqui na sexta-feira do reverendo Hernandes Dias Lopes. Pais não desistem de filhos. Não abra mão do seu filho, não desista dele. Ore por ele, instrua, interceda. Discipline. Não largue ou não provoque os seus filhos à ira de Deus, ao juízo de Deus, mas crie os seus filhos na admoestação do Senhor e na disciplina do Senhor. Assim como o pastor de rebanho vai atrás das ovelhas desgarradas e às vezes precisa discipliná-las para que evitem perigos maiores longe do aprisco, os pais precisam intervir na vida dos filhos com disciplina equilibrada. O equilíbrio entre instrução e intervenção, ou seja, entre disciplina, pode ser entendida por meio de várias analogias, mas eu gostaria somente de reforçar com vocês, ou dar a vocês algumas munições com relação ao mundo que você vive hoje, que diz que você não deve disciplinar ou corrigir o seu filho. Provérbios capítulo 29, verso 15. Eu queria que, se você tivesse paciência e habilidade, fosse comigo na escritura. Provérbios capítulo 29, verso 15, nos diz o seguinte, quanto à questão da correção, da intervenção do pai para o bem dos filhos. O verso 15 nos diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O texto está nos dizendo que a vara ou a correção ou a disciplina dá ao filho sabedoria. Salmo, capítulo 23, versículo 4, vocês conhecem o texto, Davi falando acerca de Deus como seu pastor e ele como ovelha, ele bem sabia o que era isso, ele foi pastor de ovelhas durante muitos anos, ele diz que a tua vara, Senhor, e o teu cajado são consolo para a minha vida. A disciplina, diz Davi, que um pastor tem que exercer com uma ovelha que fica fugindo do rebanho, indo para lugares difíceis, e o pastor tem que usar a vara para trazê-la de volta. Ele diz, isso é consolo para a minha vida, o uso da vara do Senhor para mim é consolo. Provérbios capítulo 13, verso 24, o texto de Provérbios exorta os pais a não afastar a vara, não reter a vara da criança. Diz o verso 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E eu me lembro quando eu e Gena tinha, acho que Priscila, bem novinha, bem pequenininha,
e a gente estava num supermercado fazendo compras lá, e tinha uma criança dando birra, deitou-se no chão, chorava, gritava, e a mãe não sabia o que fazer, né? E Priscila olhava com a gente com aquele olhar desconfiado para a gente, e Gena perguntou a ela o que é que ela está precisando, Priscila. E Priscila disse: vara, mãe. Está precisando de correção, não é? Então, a Bíblia diz isso: não retenha da criança a vara. Provérbios 13, 24 é claro com relação a isso. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios capítulo 22, também no verso 15, diz que a vara afasta o filho do mal. O verso 15 do capítulo 22 de Provérbios: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É a palavra de Deus, queridos, não tem tese psicológica que a derrube. Ao contrário, olha para a sociedade que a gente vive. Filhos sem disciplinas, sem limites, sem intervenção de pais, sem autoridade em casa, batem em professores, fazem a arruaça na rua, apanham na rua da polícia por causa de não ter sido corrigido em casa. Provérbios capítulo 26, versículo 3, para a gente encerrar essa sessão de textos que lhe ajudam a entender esse princípio da intervenção. Diz lá: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do insensato. Quer livrar o seu filho da insensatez? Use a vara enquanto é tempo. Quanto mais cedo você usar, mais cedo você não vai precisar usá-la. Quanto mais tarde você retarda o uso dela, mais dificuldade você vai ter na vida do seu filho. Então, é uma fase da vida que você ensina ele na primeira infância dele, associar pecado à dor, para que ele possa evitar de sofrer quando adulto. A conclusão que nós chegamos depois de perceber que filhos precisam de oração, filhos precisam de instrução, filhos precisam de correção, de intervenção dos pais, é que pais, a presente maior que você possa dar, não há presente maior que você possa dar ao seu filho do que ser um exemplo de seriedade e de reverência para com Deus em sua vida. Procure isso. Eu sei que todos nós, a começar de mim, eu sou um homem tão falho. Eu preciso tanto ainda aprender de Deus, e os meus filhos já cresceram. Depois de ouvir isso, a mensagem que ouvimos pela manhã, o que a gente faz, Senhor, eu errei tanto na minha vida com eles. Tenha misericórdia, né, da vida deles, e não deixe que os meus erros possam afetá-los. Não permita que os meus erros possam fazer com que os meus filhos se percam. É o clamor do nosso coração. Mas, Pai, procure viver uma vida honesta diante de Deus, sincera diante de Deus. Procure pedir a Deus que lhe perdoe pelas suas falhas. Procure dizer aos seus filhos que você falhou nesse ou naquele ponto. Não há melhor coisa que você possa dar ao seu filho como exemplo de reconhecimento de que você não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que quer acertar com Deus. Caminhando com o Senhor será um referencial inesquecível que ajudará a construir o caráter de seu filho. Você não será perfeito, pois por definição somos imperfeitos e pecadores, mas a integridade de reconhecer um erro e pedir perdão deverá ser uma marca do pai cristão. E assim, juntos, pais e filhos, procurando conhecer a vontade de Deus para seus relacionamentos, terão muito mais chance de acertar. Termino dizendo: filhos precisam de oração, de proteção espiritual. Pais, somos responsáveis por isso. Precisamos protegê-los. Filhos precisam de instrução.
de direção espiritual, de valores. Somos nós que vamos apontar para eles o caminho. E temos a palavra de Deus para orientá-los. Filhos precisam de intervenção, de correção espiritual. Somos nós os instrumentos de Deus na vida deles. Não abra mão disso. Pais, homens, vocês receberam de Deus a responsabilidade de criar filhos para o Senhor. Vocês são os sacerdotes, os pastores do seu lar. Deus lhe concedeu uma esposa para ser sua auxiliadora nessa missão. Não transfira para ela uma responsabilidade que é sua. Não faça isso. Esse é o nosso grande pecado. Os pais dizem assim: não, minha responsabilidade é ganhar dinheiro para trazer para casa e dar conforto e vida aos meus filhos, um futuro promissor, instruí-los, né, intelectualmente, tecnicamente para a vida, enquanto você, mulher, instrua eles espiritualmente. Não faça isso. Essa não é a responsabilidade da sua esposa. Essa é sua responsabilidade. Você é sacerdote do seu lar. Não transfira, não coloque esse peso sobre sua mulher. Ela é sua ajudadora nisso e não substituta sua. Então, homens, em nome de Jesus, que nós possamos quebrantar o nosso coração diante de Deus. Que nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, nos perdoe, porque a gente tem falhado e muito nisso. Tenha misericórdia das nossas vidas e ajude-nos a viver para a tua honra e glória, para ajudar os nossos filhos a serem pessoas dos quais o Senhor pode usar, que eles possam amar o Senhor, temer o Senhor, conhecer a tua palavra, aprenderem conosco a transmitir para as futuras gerações as tuas maravilhas, o teu poder, para que a gente possa temer o Senhor e andar nos teus mandamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre os nossos corações. Vamos orar ao Senhor, meus queridos. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, nós temos que agradecer muito a Ti, porque nesses dias, nesse mês, o Senhor tem falado ao nosso coração. Queremos ter um coração pronto para ouvir a Tua voz, Senhor. Pronto para ouvir as Tuas exortações para a nossa vida, reconhecer os nossos pecados, nos humilharmos diante do Senhor, confessarmos ao Senhor as nossas culpas, as nossas falhas. Às vezes é que a gente percebe que não respondeu, não tem respondido conforme o Senhor espera na Tua palavra. Senhor, estamos aqui para pedir perdão, para clamar por Tua misericórdia, para pedir, Senhor Deus, nos dê sabedoria e nos dê o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus a nós, os homens, os maridos, os pais. Nós somos responsáveis pela vida da nossa família. E nós não queremos, ó Senhor Deus, chegar diante do Senhor envergonhados como pessoas negligentes, omissas, ou pessoas desleixadas com o compromisso que o Senhor nos confiou. Lidamos com vida, a vida da nossa esposa, a vida dos nossos filhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Somos tão débeis, tão pecadores, tão inadequados. Derrama graça sobre os nossos corações. Não nos deixes cair no desânimo, mas renova o nosso espírito diante do Senhor, Pai. Ajuda os nossos filhos a amarem ao Senhor, e mesmo com toda a falha nossa no ensino, que eles possam absorver aquilo que é verdadeiro. Tu és Deus. Tu és o Deus que cuida do teu povo. Tu és o Deus que nos ama a ponto de ter dado a vida do teu filho na cruz por nós. Faz com que os nossos filhos conheçam essa verdade não só na sua mente, mas em seu coração. Que eles amem ao Senhor, que eles temam ao Senhor. Pai amado, e nesse momento nós te pedimos por aqueles filhos que estão longe de Ti, que estão com o coração longe do Senhor, frios, encantados pelo mundo,
cegos, ó Senhor Deus, no seu entendimento. Pai amado, traz esses nossos filhos à tua presença, Senhor. Tenha compaixão, Senhor Deus, da vida deles. Não permitas que o diabo alcance sobre eles vantagem. São filhos da aliança do Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, usa de graça e de compaixão na vida desses nossos filhos, ó Pai amado, e os traga ao Senhor. Te pedimos que nesse momento teu Espírito inquiete, incomode o coração deles, quebrante o coração deles, leve-os a arrependimento, Senhor. Clamamos ao Senhor por isso. Faz com que as esposas possam ser mulheres sábias, que auxiliem os seus maridos, que estimulem os seus maridos, que intercedam pelos seus maridos, para que eles sejam os homens que o Senhor quer que eles sejam. Faz com que elas possam ser colaboradoras e cooperadoras no trato com os seus filhos, ensinando, fundamentando essas verdades aos seus corações. Olha para a vida da tua igreja, para a nossa vida, Senhor Deus, e use de graça conosco em misericórdia. Nós oramos ao Senhor com o coração quebrantado, agradecido por saber que somos perdoados em Cristo Jesus, somos fortalecidos no teu poder. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja, abençoa as famílias dessa igreja, abençoa, Senhor Deus, a caminhada dessa igreja. Faz com que sejamos um povo que tenha um só propósito na vida: servir a esse Deus maravilhoso, fazer conhecido o seu nome e glorificar o nome do Senhor através da nossa vida, através da nossa profissão, através do nosso comportamento. Que o Senhor honre, Senhor Deus, o teu nome, por amor ao teu nome. Abençoa o teu povo, derrama sobre nós graça e favor. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado.